Nós estamos aí no 11 até o 15. E nós estamos estudando aí esse momento da história. Os irmãos devem se lembrar que na nossa linha do tempo escatológica, nós estamos no último evento. Depois disso já é novo céu e nova terra. Depois disso já é a eternidade. Obrigado, Sofia. Já é a eternidade. Então nós, aqui, nós saímos da tribulação, passamos pelo milênio, tivemos a última revolta e agora chegamos no juízo final, no grande trono branco, certo? Satanás foi aprisionado agora e nós estamos vendo como vai ser esse momento da história em que todos os incrédulos vão ressuscitar, todos os incrédulos da história vão ressuscitar para receberem a execução do juízo, do julgamento de Deus. Okay? Então, estamos aqui a partir do versículo 11, né? Então diz assim, acompanhe aí a leitura. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nós vimos que essa expressãozinha aqui, essa palavrinha vi, ela não está traduzida, ela está traduzida aqui só como vi, mas na verdade no original está então vi, mostrando que a história está indo para frente. O Apocalipse funciona nessa dinâmica, o Apocalipse vai caminhando, João vai vendo, vai tendo visões sequenciais. E agora, depois de todos aqueles eventos, ele tem mais um avanço nisso daí. Então o que ele vê agora? Ele vê um grande trono branco. E é um grande trono branco porque é o trono de Deus, o trono do juiz supremo. E é um trono branco porque dele são emitidos julgamentos confiáveis, justos, verdadeiros. São juízos puros que são emitidos a partir desse trono, certo? Então vi um grande trono branco e aquele que se assenta. E nós vimos que aquele que se assenta aqui, de modo geral, a gente pode se referir a Deus, mas parece que especificamente da pessoa da Trindade que está sentada nesse trono, quem é? É Jesus. Porque a gente viu vários textos que mostram que Deus Pai deu todo o julgamento a Cristo. Então, aqui provavelmente, ainda que o texto não especifique, mas à luz desses outros textos, João parece que vê ali Deus assentado e a pessoa específica pode ser Jesus, realizando esse julgamento aí de todos os incrédulos. De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E aqui a gente terminou falando disso, porque essa expressãozinha, fugiram, os céus e a terra, mostram que provavelmente esse é o momento em que toda essa criação vai deixar de existir. É o que 2 Pedro fala, que todos os elementos se desfarão abrasados. É o fim da criação como nós conhecemos. Então, tudo que nós conhecemos aqui, tudo que nós vemos aqui, todo esse mundo vai ser destruído por Deus. E provavelmente será nesse momento aqui. Então essa expressãozinha aqui, fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles, é esse momento da história em que essa criação é destruída. Então isso nos lembrou que a gente não pode ter tanto apego assim pelas coisas daqui, porque um dia elas vão deixar de existir. A gente não pode viver em função das coisas daqui, porque um dia tudo isso vai ser desfeito. As roupas de marca, os carros, as casas, a fortuna, tudo isso é bom, é útil, não é pecado você ter essas coisas, mas você não pode viver em função disso, porque um dia Deus vai destruir tudo isso, e provavelmente é nesse momento da história aqui. E aí começa o versículo 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Aqui grandes e pequenos a gente viu, não diz respeito à estatura, diz respeito à posição que eles desfrutavam, os poderosos e os Zé Ninguéms, os poderosos e aqueles que não têm influência nenhuma, todos eles agora estão diante desse trono. E aqui são os incrédulos, como a gente vai ver mais para frente. Então vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. O livro da vida a gente já explicou.
O livro da vida é o registro dos salvos, de todos os salvos da história. Quando que esse livro foi escrito? Antes da fundação do mundo. A gente viu isso em Apocalipse, a gente viu isso em Efésios, enfim, vários textos que mostram que esse livro foi escrito antes de tudo existir. Quando só Deus existia, ele escreveu, ele registrou aqueles que ele salvaria. Então, meu nome, o seu nome, se você é crente, está naquele livro desde a eternidade. E está escrito a caneta, não tem como apagar, certo? Então é um registro que atravessa a história, é feito antes da história começar, e ele tem efeitos para depois que a história terminar, quando a gente entrar na eternidade. Mas o texto fala de outros livros, e a gente não explicou o que são esses outros livros aqui em detalhes, né? O que são esses outros livros aí? É um registro das ações, de todas as ações de cada indivíduo. Tudo. Palavras, pensamentos, atitudes, tudo está registrado. E isso será usado por Deus no julgamento final para com os incrédulos. Então, aqui eu até brinquei com aquelas falas de policiais em filmes, né? Você tem o direito de permanecer calado, porque tudo que você disser pode e será usado contra você no tribunal. Você pode ficar tranquilo que até o que você não falar vai ser usado contra você no tribunal. Tudo. Esses livros aqui envolvem tudo. Tudo que o indivíduo faz, pensa, tudo está registrado aí nesse livro. E nesses livros aqui, né? São registros que evidentemente têm a ver com a onisciência de Deus. Não é que tem um anjo escrivão lá no céu, né? Tem um anjo lá datilografando, né? E agora fulano de tal fez tal coisa. Pô, vai devagar aí que eu estou conseguindo escrever. Não é que tem um anjo assim, né? Que fica datilografando tudo. Aqui, esses livros aqui fazem referência clara à onisciência de Deus. Os registros de tudo que o homem faz não podem ser escondidos, não podem ser apagados, não podem ser furtados da presença de Deus. Deus sempre sabe tudo o que acontece e evidentemente vai tomar as suas decisões com base naquilo que ele sabe, na sua onisciência. E ele trará isso à mostra nesses livros aqui, nesse registro das ações dos homens, certo? Agora, tem algo aí que pode causar um certo estranhamento para nós. Não sei, porque fala que foram abertos esses livros e o livro da vida, certo? Então aqui você tem um contraste interessante. O livro da vida é o livro dos salvos. E esses outros livros aqui são livros que vão ser usados para julgamento dos incrédulos, certo? Que ressurgiram agora. E o texto fala que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Talvez isso cause algum estranhamento para os irmãos. Fala, como assim eles são julgados pelas suas obras? Como assim? O julgamento não é uma coisa, se você crê no Evangelho ou não crê no Evangelho. Sim, a incredulidade é o fator decisivo para uma pessoa estar com o nome no livro da vida ou não. Mas o que nós aprendemos na Bíblia é que as obras de todos serão avaliadas, crentes e incrédulos, todos. Quando que as obras dos crentes serão avaliadas? Nós já estudamos sobre isso. Quando isso vai acontecer? No tribunal de Cristo. Então os crentes, os que têm o nome no livro da vida aqui, né, os crentes, aqueles que creem em Jesus, que fazem parte da igreja, eles estarão diante de Cristo depois do arrebatamento, como nós vimos, e Cristo vai avaliar o nosso desempenho. Mas esse julgamento não vai ser para saber se a gente vai para o céu ou para o inferno, porque isso já está decidido. Se você crê em Cristo, você já vai para o céu, já vai para a eternidade ao lado de Cristo, você já tem a vida eterna. Mas o que vai ser avaliado nesse tribunal de Cristo? A nossa performance como crentes, o nosso desempenho, para ver se nós receberemos galardão ou não. Vai ter crente que vai receber um galardãozão, vai ter crente que vai receber um passe. Vai rápido, vai. Vai. Vai ter crente, e a Bíblia fala, né? Em Coríntios fala que existem aqueles, falando dos ministros, né? Que eles construíram sobre o fundamento com ouro, prata e pedras preciosas. E o fogo, que é a avaliação que Cristo vai fazer do que nós ministros construímos, é o que vai provar isso. O fogo prova o ouro, a prata e a pedra preciosa, e isso mostra o valor dessas coisas. E isso passa pelo fogo, lá do outro lado sai intacto. Agora, tem aqueles ministros que constroem com palha, feno, madeira,
E o que acontece quando você põe fogo nisso? Então eles vão ser avaliados negativamente, né? O texto fala, eles serão salvos, como que pelo fogo. Quer dizer o quê? Eles estão escapando de um incêndio e não vão levar nada. Vão sair, quase não vão sair com a roupa do corpo, mas eles vão entrar no reino, eles vão passar, mas não vão ter nenhum tipo de elogio, nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de premiação, nada disso. Então os crentes vão ser avaliados de acordo com as suas obras também, para uma premiação esportiva, no galardão e tudo mais. Agora, os incrédulos também vão ser avaliados de acordo com as suas obras. E isso parece indicar a responsabilidade que cada um tem. Aqui a gente percebe que se eles são julgados segundo as suas obras, significa que é um julgamento individual. É um julgamento que não é uma massa que está sendo julgada, avaliada. Os indivíduos, eles vão ser responsabilizados pelo que eles fizeram individualmente. Vejam alguns textos aí, a gente vai trabalhando isso. Olha aí João 5, 28. Deixa eu puxar aqui. João 5, 28. Olha aí. Davi, eu acho que pode abaixar um pouquinho lá em cima, por favor. Senão os irmãos vão ficar surdos. E foi demais. Olha aí, João 5, 28 e 29. Veja aí as palavras de Jesus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, um dia todos vão ressuscitar, certo? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Quem são aqui os que tiverem feito o bem que vão ressuscitar para a vida? Os crentes. Eles já ressuscitaram. Jesus aqui, ele não está preocupado em dividir cronologicamente as coisas, em falar, primeiro esse, depois de tanto tempo aquele outro, depois... Não, ele está falando da ressurreição de modo geral, ok? Então, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqueles que tiverem praticado o mal aqui são os incrédulos, e eles vão ressuscitar para o juízo, para serem julgados de acordo com as suas obras, como a gente está vendo aqui. Sim. Diga. Naquele dia, eu não lembro exatamente do contexto todo. Ele fala assim, naquele dia muitos chegaram a mim e falaram, Senhor, mas... O teu nome... Eu não me lembro, eu precisaria olhar depois, mas eu não me lembro se ele está se referindo ali ao julgamento antes do milênio. Eu acho que talvez seja o julgamento antes do milênio. Lembra, Jesus volta e ele julga os crentes dos incrédulos. Ele separa os crentes dos incrédulos. E ele manda os incrédulos para o inferno e os crentes entram no reino dele, no reino milenar. Eu não lembro se esse versículo específico que você está perguntando se refere a esse julgamento. Provavelmente sim, possivelmente sim. Possivelmente sim. Não lembro exatamente agora, mas deve ser isso. Okay? Deve ser isso. Mas a ideia é muito semelhante ao que está aqui. A ideia de aqueles que praticam a iniquidade como incrédulos que serão julgados. Só não lembro exatamente qual é o momento ali do versículo. Depois a gente pode olhar com calma ali. Mas, de qualquer modo, aqui é a execução final desse juízo, desse julgamento contra os ímpios. Porque olha só, até esse momento, onde estão os corpos dos ímpios que morreram? Onde estão os corpos dos ímpios? Agora, nesse momento da história que a gente está vendo, no juízo final, onde estavam os corpos dos ímpios? No sepulcro. Onde estavam as almas deles? No inferno. E agora que eles ressuscitaram, eles vão receber a execução de um juízo eterno de corpo e alma, certo? Então eles não receberam a sua punição completa ainda, em termos completos. O corpo deles não estava aparecendo ainda, o corpo deles estava aqui na terra, virando pó. Agora eles ressuscitam e vão receber essa execução aí terrível pela eternidade, de corpo e alma padecendo no lago de fogo. Então, quando Jesus fala aqui da ressurreição para o juízo, é a esse momento que ele se refere aqui. E aqueles presos ficam aguardando o julgamento. É isso.
Só a sentença já está dada, mas ainda não está executado. E assim, não é que não está nada executado, não é que os incrédulos que morrem, a alma deles fica lá no inferno tomando cerveja no bar do inferno, né, aguardando, não é isso. Eles já estão padecendo em alma, mas um dia eles padecerão de corpo e alma. Ou seja, quando eles pensarem que vai melhorar, na verdade vai piorar. Para o incrédulo só tem desgraça dessa vida para frente, só piora e se prolonga pela eternidade. Por isso a gente fala que o mais perto do céu que o incrédulo vai conhecer é aqui. E tem incrédulo que fala, isso daqui é o inferno. Não, você não sabe, você não tem ideia do que é o inferno, e você não tem ideia do que é o lago de fogo, que te aguarda se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como Salvador. Você não tem ideia. Mas eles então vão ressuscitar para serem julgados. Mais um texto aí, olha aí agora Romanos 2. Romanos 2, 5 a 8. Diga, Davi. Não precisa não, Davi, senão eu tenho medo dele falhar quando levar lá. Obrigado. Vou deixar que eu controlo daqui. Eu estou testando isso também para quando não tiver ninguém na projeção, para a gente ficar mais independente aqui. Olha aí, Romanos 2, 5 a 8. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, ou seja, os dois experimentam condenação. Notem aqui como o crente é descrito e como o ímpio é descrito. O crente é descrito como aquele que persevera em fazer o bem e procura honra, glória, honra e incorruptibilidade. Esse é o crente, certo? E o ímpio, ele é descrito como aquele que desobedece à verdade, obedece à injustiça, é faccioso e é alvo de ira e indignação. É isso que eles vão receber, certo? Então isso mostra, como eu falei para vocês, a responsabilidade individual, porque nós não vamos ser julgados pelo pecado de outro. Os ímpios vão ser julgados, cada um pelo seu pecado, e já vai ser motivo suficiente para ter essa condenação aqui, ter essa realidade. Agora isso traz para nós uma implicação. Qual é a implicação? Poxa, se cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras, isso significa que existem gradações de pecados, ou seja, existem pecados mais graves e pecados menos graves. Popularmente as pessoas dizem, existe pecadinho e pecadão? Sim ou não? Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que sim, existe pecadinho e pecadão? Sim. Existe existem pecados mais graves do que outros, sim. Todos os pecados recebem a ira de Deus, certo? Tem algum pecado que conduz mais à morte, outro que conduz menos à morte? Não, todos conduzem à morte. Tem algum pecado que não traz a ira de Deus? Não, todo pecado traz a ira de Deus. Mas parece que existem pecados que recebem um juízo maior de Deus. E quando a gente olha para uma evidência textual dessa aqui, que diz que cada um será julgado conforme as suas obras, que cada incrédulo será julgado conforme as suas obras, nós lembramos disso. Existem pecados que são mais graves e, portanto, receberão um juízo maior. E existem pecados que são pecados, é claro, e vão receber juízo também. Aí você fala, pastor, você está inventando, isso é coisa do inferno de Dante lá, já tem os níveis. Não tem nada a ver com o inferno de Dante, mas essa é uma noção bíblica. Quer ver? Olha aí o que diz Mateus 10. Vamos ver alguns textos aí. Mateus 10, 14. Então existe sim
pecadinho e pecadão, ou pecados mais graves e pecados, se é que a gente pode falar menos graves, né? Mas todos os pecados recebem a ira de Deus, todos os pecados trazem a morte, mas a Bíblia fala de pecados que são tratados com maior rigor, situações que trazem um maior rigor no juízo de Deus, e que combina com esse momento de cada um ser avaliado pelas suas obras. Olha só, se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus deu instrução para os seus discípulos. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Jesus aqui é explícito. O que ele está falando? Olha, se vocês entrarem numa cidade, anunciarem o evangelho ali, e eles rejeitarem vocês saiam, sacudam o pó da sandália de vocês. Olha, isso é uma expressão de indignação, de desprezo para com aqueles que ficaram. E Jesus fala, essa cidade que rejeitou vocês vai ser avaliada com maior rigor do que foi Sodoma e Gomorra. Meu Deus, Sodoma e Gomorra são antros de moralidade, eram shows da Madonna 24 horas por dia lá em Sodoma e Gomorra. Era terrível a coisa que acontecia lá, e ainda assim eles vão ser avaliados, julgados com menos rigor. Por quê? Por que vocês acham que Sodoma e Gomorra vai ser avaliado com menos rigor, vão ser avaliados com menos rigor do que aquelas cidades que rejeitaram a pregação dos discípulos de Jesus, dos apóstolos? Por quê? Assim, os dois vão receber a condenação, os dois, mas tem um elemento aí que agrava o problema dessas cidades. Eles ouviram a mensagem do Evangelho. Sodoma e Gomorra foram condenados pela maldade deles, mas essas cidades aqui ouviram do Evangelho. Ou seja, rejeitar o Evangelho quando você ouve o Evangelho, meus irmãos, é coisa séria, é coisa grave, não é brincadeira não. Tanto que hoje eu estava num podcast, né, até mandei o link para os irmãos, num debate entre calvinismo e arminianismo, e foi mencionado aquele texto de 2 Pedro, que fala que aqueles que um dia escaparam das contaminações do mundo, aí fala que para eles era melhor... não lembro exatamente, deixa eu abrir aqui para não falar de cabeça, senão eu vou me perder aqui. 2 Pedro, cadê aqui? 2 Pedro, cadê? 2 Pedro 2, 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Quem é esse indivíduo aqui? Esse indivíduo aqui é o apóstata. Quem é o apóstata? É aquele que chegou na igreja, conheceu as verdades, teve comunhão com os irmãos, mas ele rejeitou tudo isso. Ele ficou um tempo, talvez até falasse que era crente, mas não era crente. Ele até teve uma mudança moral, mas foi só superficial. Em determinado momento ele fala, não, quer saber, eu vou cair no mundão de novo. Ele nunca foi crente, ele falava talvez que era crente, mas ele nunca foi crente. E ele volta para o mundo. O texto fala que era melhor que ele nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. Era melhor que ele nunca tivesse entrado por aquela porta e ouvido a pregação do culto. Por quê? Porque agora o estado dele é pior do que antes. Porque agora ele sabe o caminho. Sabe. Então tem muitas pessoas na igreja que ouvem o Evangelho várias vezes ao longo de anos e rejeitam o Evangelho, rejeitam e morrem rejeitando o Evangelho. Essas pessoas rejeitaram a única salvação que lhes é oferecida, e por eles conhecerem a verdade, eles terão um rigor maior. A condição deles é pior. Terrível isso, não? Terrível.
Mais um texto aí, olha só, Mateus 11, 20. Mateus 11, 20. Deixa eu tomar uma água sem ver se eu babo, porque eu babei aqui. Eu ganhei essa garrafinha e a bocal dela é muito grande. Então quando eu viro, vem uma cachoeira, né? Tudo bem, de falta de hidratação eu não sofro. Olha aí, Mateus 11, 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. Olha só que interessante, quando fala aqui, Jesus fala de Tiro e Sidom, não há um registro de milagres, de uma pregação, de um ministério grandioso, expressivo, feito nessas regiões aqui. Mas Jesus fala, olha, se isso tivesse acontecido, elas teriam reagido assim, assim, assado. Isso mostra que a onisciência de Deus não é apenas ele saber o que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá. Significa que Deus sabe também o que aconteceria, certo? Então Deus sabe de tudo o que aconteceria. E ainda assim, olha o que ele diz aí, ó. Se tivessem se operado os milagres que se fizeram com vocês, Corazim e Betsaida, eles lá, Tiro e Sidom, teriam se arrependido profundamente, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. E aí, existe pecadinho e pecadão ou não? Tem gravidade, tem diferença, né? Tem diferença. Não só em consequência, não só em consequência presente, mas em consequência eterna. Agora notem, a gente não sabe o que isso vai representar em termos de punição. Nós não sabemos como vai ser isso, como vai ser a aflição de um ímpio dessas cidades e de um ímpio de Sodoma e Gomorra. Nós não sabemos qual vai ser a diferença. Se você conversar com algumas pessoas de algumas seitas que creem no aniquilacionismo, alguns creem no aniquilacionismo que é mais ou menos assim, olha, dependendo da gravidade do seu pecado, você vai sofrer por um tempo proporcional ao seu pecado. Depois você deixa de existir. Você, vira pó. Sofri aqui 1.250.000 anos, virei pó e deixei de existir. Eu fui muito mal, então eu vou sofrer por 3,5 milhões de anos. Aí, eu viro pó e deixo de existir. Então essas pessoas são aniquiladas. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Não é isso. A Bíblia não ensina o aniquilacionismo, tanto que a Bíblia fala que o tormento é eterno. O lago de fogo nunca se apaga. O tormento é dia e noite pelos séculos dos séculos. Agora, como vai ser esse tormento de corpo e alma, levando em conta essas diferenças de pecados que são avaliados, nós não sabemos. A Bíblia não descreve. Não dá pra gente tomar a imaginação do inferno de Dante, achar que tem elevadores lá, né, com aquela musiquinha, primeiro andar, aqueles que cometeram imoralidades. Segundo andar, segundo subsolo, aqueles que roubaram. Terceiro subsolo, políticos do Brasil. Quarto, não dá, não é isso, não é isso. Tá? Mas a gente não sabe o que é, mas vai haver uma diferença de rigor aí. Olha Marcos 12. Marcos 12. Marcos 12, 31.
Marcos 12. Vou abrir certo ali. Não sei porque esse. Ah, não, 38 é o cara. Ah, tá bom. Olha só, falando dos fariseus. Marcos 12, 38. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Ou seja, eram homens que gostavam de ter destaque, autoridade, que gostavam de estar à frente de tudo ali, né, ganhando essas honrarias aí. Aos quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Então era uma piedade de aparência, né? Fazia longas orações, mas na verdade ele estava se aproveitando da casa das viúvas, ele estava promovendo ali o mal dessas mulheres, daqueles que são, nos tempos antigos, os mais frágeis, os mais vulneráveis, homens maus esses daqui. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então são vários textos que mostram que existe mesmo um rigor diferente para isso. Não só em termos de consequência, mas em consequência presente, mas em termos de consequências eternas. Agora, como vai ser isso, nós não sabemos. O fato é que Deus tem um registro de tudo isso. Nada escapa dos olhos oniscientes de Deus. E tudo isso está guardado na sua mente onisciente, que um dia trará isso à tona no juízo final e falar: você está sendo condenado com base, a sua condenação, a execução da sua pena vai levar em conta isso, vai puxar lá a capivara do meliante. Então, isso mostra, né, que realmente existem castigos maiores. Né? Agora eu falei do inferno de Dante, né, falei dos andares, porque o que acontece no meio evangélico, um conceito como esse dá asas para a imaginação de todo tipo de coisa, né? Então provavelmente teve algum pentecostal que já teve um sonho, que foi levado ao 15º andar do inferno e tal, e a Bíblia não fala nada disso, a Bíblia não descreve como vai acontecer isso. Então nós não podemos inventar histórias, nós não podemos inventar coisas, nós temos que ir até onde a Bíblia vai. O fato é que só isso que nós sabemos já é terrível o suficiente, já é aterrorizante. Mesmo que não houvesse gradação, mesmo que não houvesse rigores diferentes ali, avaliações individuais para esses pecados, isso, se fosse uma coisa padronizada, já seria um tormento eterno. Mas isso ainda é personalizado. Cada um é julgado de acordo com as suas obras e receberá de acordo com isso. Lembre-se, isso para os incrédulos, ok? Os crentes não passam por esse julgamento. Os crentes não passam por isso. Nós já tivemos os nossos pecados perdoados, nós já tivemos a nossa culpa tirada, nós já tivemos o julgamento das nossas ações no tribunal de Cristo. Nós não passamos por isso daqui. Isso aqui é para os incrédulos, ok? Só os incrédulos. Incrédulos de toda a história. Então, por exemplo, Hitler vai receber um julgamento rigoroso ou de boa? Nenhum julgamento é de boa, né? Mas Hitler, pelo que ele promoveu, um atentado franco, aberto contra o povo de Deus, contra Israel, eu acho que vai ser complicada a coisa ali para ele. As maldades que ele fez, terrível. Outros incrédulos da história que nós conhecemos, todos serão julgados de acordo com as suas obras. Isso mostra um julgamento, como eu falei, individual, uma responsabilidade individual, mas também nos lembra de uma outra verdade. No Brasil, o nosso judiciário funciona bem? Ou o nosso judiciário tem uns esquecimentos? O nosso judiciário é um pouco caduco? Então, que coisa, né? Faz 20 anos que esse processo começou, a gente vai ter que anular. Olha que coisa, né? Caducou. Como é que fala? Qual que é a linguagem técnica para isso? Prescreveu, né? Você matou, você roubou, sei lá, você fez alguma coisa assim, alguma coisa mais grave, menos grave, não sei se todos os crimes prescrevem no Brasil, né? Mas prescreveu, poxa vida, né? Então, fazer o quê, né? Não tem mais o que fazer, né? Vai embora, sai, pode sair, né? A gente tem até alguns casos assim de coisas prescritas que são bem absurdas, né? Agora, com Deus, os pecados prescrevem? Então, esses registros são eternos. Esses registros estão associados à própria onisciência de Deus, não tem prescrição. Bem diferente do nosso judiciário, bem diferente. E como aqueles que não ouviram o Evangelho, morreram na ignorância?
Aqueles que não ouviram o Evangelho, não tiveram a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho, eles vão ser condenados do mesmo jeito. Porque só há um jeito de ser salvo. Não é pela ignorância. Ninguém pode ser salvo pela ignorância. Mas eu nunca ouvi falar. Lamento, todos estão sob a ira de Deus, todos estão em pecado. Isso deveria fazer com que os movimentos missionários fossem mais fortes, para que todos ouvissem do Evangelho. Mas aqueles que nunca ouviram do Evangelho, eles terão uma condenação alinhada com o que eles viveram, com os pecados que eles cometeram, com as maldades que eles fizeram, mas eles nunca ouviram do Evangelho. Isso provavelmente vai ser levado em conta também, mas eles vão ser condenados do mesmo jeito. Eles vão desfrutar da condenação eterna também, mas talvez com um rigor diferente dessas cidades, por exemplo, que ouviram a pregação dos apóstolos. Diga, Jocelyn. Mas o Evangelho já foi em todos os cantos do mundo? Não, tem lugar que o Evangelho ainda não conseguiu entrar, que eu lembre, né, que eu saiba. A gente sempre ouve tribos indígenas, lugares mais afastados, onde o Evangelho não chega ali. Talvez uma vez tenha ido algum missionário lá, muitos anos atrás, aí esse missionário morreu e viraram gerações, e agora tem várias pessoas que nunca ouviram falar disso. Então, provavelmente tem, e certamente tem, vários lugares do mundo islâmico, por exemplo, que nunca ouviram do Evangelho. Pessoas que nunca ouviram do Evangelho, mas que estão debaixo da ira de Deus. Estão debaixo da ira de Deus. Diga, Davi. Pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, algo assim. A Bíblia não fala como a salvação se opera nessas pessoas. Como a Bíblia não fala, é difícil a gente afirmar. Até porque existem graus de limitação mental que são diferentes. Existem pessoas que têm limitações mentais, mas conseguem compreender substancialmente as coisas. Nós temos em nossa igreja um moço, um senhor, que ele tem limitações mentais, mas ele dá testemunho de ser crente. E tanto que ele é membro da nossa igreja, ele dá testemunho de entender o Evangelho. Proporcional à idade dele, claro, a idade cognitiva dele. Mas ele deu testemunho de conversão e a gente acredita que ele seja um crente. Agora, existem pessoas que a gente não consegue entender se ela entende o Evangelho. Então, a Bíblia não fala. E aí o que a gente faz? A gente prega o Evangelho. Às vezes nas limitações aquele indivíduo consegue entender. Agora, não dá para afirmar biblicamente que todos são salvos porque tem uma limitação cognitiva. Não existe isso na Bíblia. Na verdade, não tem casos assim na Bíblia. Então, a gente não tem nenhum precedente para afirmar isso. Diga, João. Eles conhecem e muito bem Jesus. É? Eu acho que Jesus Cristo foi o homem mais santo que teve na terra. Eles veem Jesus como um grande profeta, né? Um homem muito bom, santo, morreu. Ou seja, conhece Jesus, acha que Jesus foi. Só que os pessoas não acreditam. Eles esvaziam a pessoa de Jesus e rejeitam, né? Falam, ele foi um homem muito legal, mas um homem. Conhece Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles conhecem muito bem. Tanto que eu acho que o Corão foi escrito, é o verso. Deus vive o verso. eles conhecem. O cara que começa no pé, Deus já tem tudo igual. E rejeitam deliberadamente. Alão depois aqui. Mas eu acho que o importante é que o Evangelho chegue aos ouvidos dos predestinados. Então, os que não são predestinados não vai ter importância, serão julgados, estão sob a ira de Deus. Assim, o Evangelho vai chegar em todos os eleitos, todos vão ouvir o Evangelho, todos vão ouvir e vão crer. A questão é que a gente não sabe quem são os eleitos. E é por isso que a gente prega para todo mundo, né? A gente faz o chamado geral. Gente, todos estão condenados. Essa é a salvação. Os eleitos respondem. Porque, conforme ele perguntou para as pessoas problemas mentais, ele diz que nem os loucos erraram o caminho. Então, se ele é predestinado, ele vai ouvir. De algum modo, nas limitações dele, ele vai conseguir entender. Sim.
Então, é que é difícil porque não só a salvação de pessoas com limitação cognitiva, mas e salvação de bebezinhos? A Bíblia não fala. Então tem aqueles que falam, não, todo bebezinho vai para o céu. Eu não vejo base bíblica nenhuma para isso. Não tem. Exatamente, Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasço pecador. Mas no momento da evangelização com o incrédulo, nessa questão de criança, as crianças são puras. E aí tem essa questão onde pega-se muito da gradualidade do pecado. Então, assim, para usar exatamente o que foi dito aqui, a base bíblica, é justamente para isso, ok? Então, assim, também no dever de falar, você está mentindo, isso é pecado, entendeu? É diferente de um adulto que também comete. Uma mentira de uma criança não tem o mesmo peso. Continua sendo pecado, tem o mesmo castigo mortal, o mesmo salário do pecado sendo a morte, mas em termos de consequência e de gravidade, nem se compara a um homicídio que um adulto comete, por enquanto. Então a criança também peca. Independente da forma como alguém morre, numa tragédia, ou uma morte natural, ou um mal súbito, ou um acidente aéreo, o que salva alguém não é a condição em que a pessoa morre, é se ela crê em Cristo ou não. Então, se alguém morre sem crer em Cristo, não importa como essa pessoa morreu, ela está destinada à ira eterna, ao lago de fogo. Então é por isso que nós temos que investir no nosso testemunho pessoal de falar o Evangelho para o máximo de pessoas possíveis, porque nós não sabemos se o nosso vizinho pode sofrer um acidente, e se ele sofrer um acidente e não conhece a Cristo, ele vai para o inferno. Não tem como tipo de morte justificar a pessoa ser salva, não dá. O que salva alguém é crer em Cristo, só, é o único jeito de ser salvo, só. Porque se houvesse outro tipo de salvação, primeiro que isso estaria na Bíblia, e segundo que às vezes seria preferível você dar algum jeito da pessoa morrer daquele jeito, ao invés de morrer sem o Evangelho. E logicamente isso é insustentável também. Então é triste, porque a gente vê o pecado trazendo, no caso da tragédia do Rio Grande do Sul, né? Não sei quem era crente, quem não era, mas crentes e incrédulos foram afetados pelo pecado que habita nesse mundo, pelo pecado que trouxe mal a esse mundo. Mas além disso, existem pessoas que vão padecer não por uma enchente de água, mas pela enchente do lago de fogo. Aí para nós é onde o bicho mais pega. Aí é onde a nossa tristeza aumenta. Por isso que quando a gente fala assim, eu tenho um parente meu que ele está muito doente, ele está quase morrendo, qual que é a primeira pergunta que a gente faz? Ele é crente? Porque se ele não for crente, esse sofrimento dele vai ser fichinha perto do que ele vai experimentar na eternidade. Então é muito sério, a mensagem do Evangelho é muito urgente por causa disso. Diga, Jorcelinha. Mas hoje em dia o Evangelho na internet, né, é muito assim, fácil. Hoje em dia o Evangelho chega a muitos lugares por causa da internet, mas ainda assim não chega a todos os lugares. Tem lugares que não tem internet, tem lugares que não tem acesso a esse tipo de coisa. É mais fácil. Ajuda, né? Ajuda. Diga. Voltando às crianças, Jesus não falou deixar de minhas crianças, certo? As pessoas pensam, né, que geralmente esse texto é aquele outro que diz, né, se vocês não se tornarem como crianças, né, as pessoas falam, viu aí, tá falando que as crianças vão para o céu, né? Mas o que Jesus quer dizer nesse texto, Jesus está fazendo uma comparação. Ele está falando que para entrar no reino de Deus, você tem que ser como uma criança, não que as crianças estão no reino de Deus. Jesus está comparando ali a atitude, a postura da criança. É alguém que não tem nada em si, ela não tem autoridade, criança não manda em nada, ela não tem, não é maldade, ela não tem... Não é percepção, não é nada moral que Jesus está falando ali, não é nada, ele está falando não é de pureza, de santidade. Ele não tem o quê?
privilégios disso. Ela não fala, nossa, ó como eu confio nos meus recursos, ó como eu confio na minha posição. Criança não tem isso. A criança, ela é dependente. A criança, ela depende de algo fora dela. Então, quando Jesus fala para ser como as crianças, ele está falando, imitem não a condição espiritual delas como crianças puras que já estão no céu, não é isso? Jesus está falando, imitem a postura das crianças, uma postura dependente que precisa de alguém a ajudando de fora e não tem nada em si mesmo que a exalte, a leve para uma outra posição. Entendeu? Então é isso que Jesus quer dizer ali. Essa é a ideia do texto. Se não, vamos matar as crianças, né? Mata a criança, porque se crescer vai para o inferno, mata. Aí resolve, não é? Se toda criança vai para o céu, mata tudo. Já era, resolve o problema. Então a gente vê que até pela lógica não faz sentido, né? Então teologicamente não faz sentido, biblicamente, né? Mas nem logicamente faz sentido, né? Por isso que a gente tem que pregar. Senão, por que a gente vai ter departamento infantil, né? Departamento infantil para quê? Se elas já estão salvas, né? Aí que o pai da criança vai falar, você está me ensinando aqui, mas você é salvo? Eu não sei não, você é um adulto, acho que você já passou da idade, não sei, né? Eu estou garantido, né? Aí tem o pessoal que fala da idade da razão, né? Porque a criança até tal idade, ela não tem pecado. Aí quando ela faz aniversário, parabéns pra você, fez 8 anos, aí já é. Aí a condenação vem, né? Assoprou a velhinha, o coração, Aí começa o registro, o anjinho lá, opa, mais um. Não é assim. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que cresceram no meio evangélico, né? Essas coisas cresceram, idade da razão, salvação automática de bebês, todas essas coisas cresceram no meio evangélico sem base bíblica. Não tem base bíblica para isso, não tem, não há nada. É triste isso, é triste pensar em bebezinhos que a gente não sabe, a Bíblia não fala sobre isso, mas não dá para falar que eles todos são salvos automaticamente. É triste, mas não é uma conclusão que a gente consegue fazer com segurança bíblica. Não dá. Se eles não ouviram o Evangelho, aí preferir que foram para o inferno. Sem ouvir o Evangelho. É o único caminho. E a criança e o bebê, sei lá, foi abortado ou algo do tipo, não ouviu, foi pela lógica. Pela lógica seria isso, né? A Bíblia não dá esse detalhamento, mas quando a gente junta as peças, a gente chega nessa conclusão. Parece que é isso. Até porque mesmo antes dele ter cometido qualquer coisa, ele já tem a culpa em si, né? Ele já nasce com uma natureza pecaminosa. Então, Davi, depois Cláudia, diga, Davi. No caso do quê? Eu não entendi. Não é justo. O que não é justo? Se for só o nosso meio, Eu não consegui ouvir direito. Ele está dizendo que é injusto. Mas injusto o quê? Porque ele não teve a chance de ouvir a palavra. Tá. O bebê não ouvir a palavra e morrer para o inferno foi injusto porque ele não teve a chance de ouvir, né? Mas o adulto que não teve a chance de ouvir também? É que a gente se comparece porque é bebezinho, né? É pela condição dele. Parece pela condição. Agora, isso só mostra a malignidade do pecado. O pecado mata bebês. E mata bebês ao ponto deles não terem tempo, chance de ouvir o Evangelho como nós temos. E era justo por isso morrer na cruz por nós? E outra coisa, né? A gente não... é difícil para nós, irmãos, lidarmos com a soberania de Deus nessas questões. O nosso estômago não é um estômago preparado para esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, no dilúvio, tinha bebês no dilúvio? Muito provavelmente tinha, né? O mundo inteiro, debaixo d'água, tinha algum bebê no dilúvio. E eles morreram, e era injusto. Eles não cometeram os mesmos pecados que os pais deles cometeram, mas eles padeceram também. Eles foram mortos na época de Moisés. Pois os bebês mortos na época de Moisés. Então, nós cremos num Deus soberano que administra isso e nós não sabemos como lidar com isso. É difícil para nós. Mas aí o que a gente faz? Uma opção é a gente se rebelar, falar não, o Senhor é mau, o Senhor é injusto e certo sou eu. Ou a gente fala, Senhor, eu não entendo, me perdoe pela minha limitação e me ajude a aceitar aquilo que eu não consigo entender.
que a gente olha para a justiça de Deus com o nosso olhar. A gente consegue entender o olhar de Deus. A gente interpreta a justiça de Deus a partir da nossa. Então Deus é justo como eu sou justo, só que é uma justiça grandona, né? Mas não é assim que funciona, não funcionam os atributos de Deus. Cláudia, tinha falado alguma coisa? Não, eu ia falar naquele momento, né? Não sei se agora acaba. O catolicismo prega que o todo bebê deve ser batizado para evitar o céu. Ele é pagão quando nasce, mas aí quando você batiza, ufa, deu uma limpada nele, né? Deu uma limpada nele, né? Então aí é jogo duro, né? O aliancismo, ele defende que os bebês, eles por serem filhos de pais crentes, eles são automaticamente salvos. Mas não tem base bíblica para isso. Onde que fala isso na Bíblia? Não tem base bíblica para isso. Diga, Dinho. Sim, relação aqui, Deus amou a Jacó, que o deu a Esaú, antes de ter nascido. Soberania aqui. Não tem. Por que Deus amou um e rejeitou outro, odiou outro, né? É a vontade de Deus. Por que Deus permitiu que um bebê morresse sem ouvir do Evangelho? Então é muito difícil, irmãos, tem que ter estômago para isso. Mas eu gosto sempre de pegar essas tensões e trazer para a questão da malignidade do pecado. Porque a gente não tem que olhar para Deus e falar, nossa, como Deus pode permitir isso e se indignar. A gente tem que olhar para o pecado e falar, olha o que o pecado faz. Aí a gente vai começar a tratar o pecado com um pouco mais de seriedade. Se o pecado faz isso, eu não quero acariciar esse tipo de coisa. Eu não quero trazer isso para a minha vida. Eu não quero consumir, eu não quero viver em cima disso. Se o pecado produz isso, se o pecado produz bebês mortos que não tiveram a chance de ouvir o Evangelho plenamente, eu quero me afastar disso. Então isso deveria ser a reação em nós. É isso que deveria causar isso, né? Não ira contra Deus, ira contra o pecado. A humanidade pecadora somos nós, não é Deus. Deus é o justo juiz, nós somos os pecadores. Isso muda a nossa postura diante do pecado e diante de Deus. Mas muito bem, vamos avançar aí rapidinho. Diga, Dinho. Não sei se é correto fundamentar em relação a ser um inferno, que fala para definir este é o paraíso, depois o inferno. Enquanto para o cliente, o contrário, ele seria como o inferno e depois o paraíso. Acho que é uma metáfora que tem que ter as devidas explicações, né? Em termos de sofrimento, aqui é o lugar onde nós vamos sofrer, mas na eternidade nós estaremos livres de qualquer sofrimento. O incrédulo, ele sofre um pouco aqui, para sofrer infinitamente mais na eternidade. Então, para nós, esse sofrimento aqui é como se fosse um inferno e desfrutaremos do céu. Não é um inferno, né? Igual você falou, mas é em termos de sofrimento, em termos de tormento, em termos de angústia e tudo mais. E um dia estaremos livres disso. O incrédulo não. O incrédulo aqui vai ser a melhor vida que ele vai ter, porque pela eternidade ele vai estar para sempre no lago de fogo, sofrendo a ira de Deus. Muito bem, irmãos, mas eu só falei de um versículo. Eu precisava ter terminado isso hoje. Meu chefe vai brigar comigo. Meu chefe vai brigar, falar, ô estagiário, que história é essa daí? Bom, vamos parar por aqui então, né? Já são 9h05. Então, cadê aqui o nosso texto? Então está ali, ó. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nestes livros. Então, a gente viu aí a realidade desse julgamento de acordo com o que cada indivíduo faz. Lembre-se, todos os pecados levam à morte, todos, mas existem pecados que são tratados com rigor maior, com severidade maior e que terão consequências maiores. Nós não sabemos o que isso significa de modo concreto, mas alguma coisa vai se diferenciar lá. Alguma coisa vai se diferenciar. Sim. Como nós não sabemos a respeito do galardão, como será, né? O inferno de dentro também vai ficar bem parecido também nessa segunda parte, né? A gente não sabe o que vai ser o galardão, então não sabe. Exato. Deus não revelou para nós. O que vai ser o galardão? Não sei. Talvez seja um elogio, talvez. Não sei. Agora, a gente também não sabe o que vai ser essa diferenciação. Então, qual que deve ser a nossa postura, né? De humildade. Senhor, se o Senhor não revelou, eu não vou tentar inventar moda. Não vou tentar inventar.
Eu sei que o Senhor é criativo, o Senhor é sábio, o Senhor é justo. Eu vou deixar o Senhor cuidando disso, porque a minha imaginação não consegue chegar tão longe. Então, vamos parar aí e daqui para frente a gente deixa nas mãos de Deus, sabendo que Ele já tem tudo isso planejado e vai executar no devido tempo. Mas é isso. Então, na próxima semana a gente fala aí do versículo 13, 14 e 15. Se é que a gente consegue falar de 3 versículos, né? Se é que dá, né? Para falar de 3 versículos. Hã? Já está no finalzinho, né? Então tem que ter um prolongamento aí nos últimos minutinhos. Mas é isso, irmãos. Agora sim, o que é de fato importante, né? Fundamental, é que todos aqui tenham muita clareza da salvação. Cada um tem que ter muita clareza da própria salvação. Porque se você não é crente, isso daqui é para você. Se você não crê em Jesus como Salvador, isso aqui é para você. Você vai estar lá. Os livros vão ser abertos para você. Você. As suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes vão estar lá, diante do Deus onisciente. E você vai receber a punição eterna com base proporcional ali nessas coisas. Todos os incrédulos vão passar por isso de toda a história. Então é importante que todo mundo saia daqui muito consciente disso. Senhor, obrigado porque eu fui liberto disso. Obrigado porque a culpa por todos os meus pecados foi colocada na cruz. Toda a minha culpa foi colocada na cruz e agora eu estou livre disso daqui. Eu não vou passar por isso. Eu estou livre desse julgamento. O tribunal que eu vou experimentar como crente é um tribunal de premiação. Meu Deus, o Senhor não precisava me dar nada. O Senhor não precisava me dar prêmio nenhum. Só de me salvar estava bom. E o Senhor ainda quer me premiar. Então o Senhor me livrou de um julgamento desse, de uma ira eterna, e ainda quer me premiar. Meu Deus, isso muda nosso serviço, isso muda nosso envolvimento com as coisas de Deus, isso muda a nossa perspectiva da vida cristã. Então é bom que todos aqui tenham muito claro: olha, eu sou um crente e eu fui liberto disso. Se você não é crente, como eu falei, isso daqui é o que te aguarda. O que aguarda todo ímpio é isso daqui. Então vamos orar pedindo para Deus manter essas verdades vivas na nossa mente. Senhor, nós agradecemos pela sua palavra, que ela não nos revele tudo a respeito do futuro, não nos revele detalhes a respeito da salvação de alguns grupos, alguns indivíduos. Ainda assim é clara o suficiente para que nós respondamos ao Evangelho e para que nós conheçamos mais do Senhor e dos seus planos naquilo que o Senhor revelou. Obrigado porque um dia o Senhor enviou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados e nos livrar desse juízo final aqui, do juízo do grande trono branco. Obrigado porque quando nós nos colocamos diante da cruz, nós somos libertos de estar diante do trono. Obrigado porque Jesus se apresentou diante de nós como Salvador, e nós cremos nele como Salvador, para que um dia nós fôssemos libertos de estar diante do Senhor em um juízo que se estenderá pela eternidade. Abençoa para que isso traga gratidão à nossa vida, para que isso traga serviço ativo ao Senhor, a promoção do Teu reino, que isso nos leve a pregar o Evangelho com a urgência devida para as pessoas que estão ao nosso redor e ainda não conhecem ao Senhor, que nós sejamos servos melhores por causa disso. Leve-nos agora em segurança para casa, por favor, e abençoe o resto da nossa semana, o resto da nossa noite hoje. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.